o Pedro Campos, apresentador do Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, nosso colega, que traz mais um levantamento exclusivo, né, Pedro, sobre presos sendo liberados devido à pandemia da Covid-19. Obrigado pela presença aqui, bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Ellen, todos os ouvintes da Band News FM. Um preso por hora foi solto no estado de São Paulo durante a pandemia do coronavírus. São 5.777 presos que foram soltos do dia 17 de março até ontem, dia 7 de outubro. Eu fiz a conta, um dia por um, viu, Megali, no calendário lá, 205 dias. Se você dividir 5.777 por 205 dias, você tem 28 presos que são soltos por dia. O dia tem 24 horas, então dá mais de um preso por hora que está sendo liberado por causa da pandemia do coronavírus aqui no estado de São Paulo. Caramba. Estado que tem a maior população carcerária do Brasil. Uma diáspora carcerária. O número é impressionante. Tanta gente assim sendo liberada, Pedro? É aquela recomendação do Conselho Nacional de Justiça, né, que determinou uma atenção especial de magistrados com presos que estão no grupo de risco para o coronavírus. Mas, ao longo desses meses, a gente tem mostrado aí em reportagens aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação que não são só os presos que têm algum tipo de problema de saúde que conseguem deixar a cadeia, né? Tem líder de organização criminosa, tem bandido que sequestrou e matou a vítima e foi liberado porque tinha asma e estava no grupo de risco para o coronavírus. Mas falta, Megali, critério e também falta uma análise mais dura da justiça para a liberação desses presos. Eles conseguem, com uma alegação ali do advogado, sair da cadeia muitas vezes. E é isso que tem chamado a atenção das autoridades de segurança pública aqui do estado de São Paulo. O primeiro... Desculpa, Não, deixa eu perguntar. Logo depois, porque o CNJ houve uma flexibilização que era meio ampla em termos de interpretação. Aí o Luiz Fux fez uma padronização, né, Pedro, para que fosse algo mais restrito e mais preciso sobre quem exatamente poderia sair, né? Exatamente. Quando o Luiz Fux assumiu o CNJ, é muito oportuna a sua lembrança, Ellen, porque ele restringiu, né, a recomendação. Então, por exemplo, membro de organização criminosa, quem praticou crime hediondo, violência contra a mulher, corrupção, esses condenados não poderiam ser abraçados por essa recomendação do CNJ. Mas antes disso, tava valendo tudo, né? Tanto que Abdel Maci, acho que saiu nessa daí, não foi? Abdel Maci foi pra casa. Misael Bispo lá, que é condenado pela morte da Mércia Nakashima. Foram pra casa nessas daí. Bandidos... Era isso que eu ia te falar, Pedro. Você vem acompanhando esse assunto já há alguns meses, né? Do que você lembra aí dos casos mais representativos, mais simbólicos de soltura, em termos de gravidade dos crimes? Olha, Sheila, em relação a bandido de organização criminosa, acho que o juiz não pode nem analisar o pedido, né? Pois é. Tem que botar o sujeito lá, tem que arrumar uma ala, não é? A gente não preza aqui a morte do preso. O preso tem que ficar preso, né? E agora precisa se achar uma ala do presídio para esse preso. Não dá para você colocar um integrante de organização criminosa de volta para as ruas sem ele ter cumprido a pena, né? Por conta da pandemia do coronavírus. E tem o Lobão, né, o ouvinte da Band News FM aí, que acompanhava o noticiário policial na década de 80, 90, deve se lembrar bem. Ele tinha um escritório, Megali, no alto da Galeria Pagé, lá no centro de São Paulo. Ele comandava todo o esquema de contrabando, descaminho de produtos do alto da Galeria Pagé. A Polícia Federal fez uma operação e o prendeu lá em cima da Galeria Pagé. Foi algo que chamou bastante a atenção. Ele ficou preso durante muito tempo e agora está solto. Tá de volta aí às ruas, né? E outra coisa, não tem como fiscalizar a prisão domiciliar que é imposta para esses presos. Então eles ganham a prisão domiciliar, só que não tem tornozeleira eletrônica, não tem policial e nem é cabível esperar isso, né? Que um policial fique lá na cola do bandido para saber se ele está dentro de casa ou não. Ou seja, ganha uma vida comum esse bandido que acaba sendo liberado. O primeiro país a liberar presos em massa foi o Irã. A pandemia saiu da China, começou a se espalhar ali pelo Oriente Médio. O Irã sofreu muito, teve muitas mortes, muitos casos, e foi o primeiro país a tomar essa medida preventiva, sanitária, de colocar. E o Irã não é exatamente, né, o governo dos ayatolás, não é exatamente um abraçador de árvore, um defensor de bandido, um esquerdista comunista. Então esse papo aí de, não, tem que ficar preso, tem mais é que se ferrar quem mandou cometer crime, não é assim. Essa é uma análise muito reacionária e rasa. Concordo. Né? Você tem que sim pensar na saúde dessa gente. Tem muita gente que não devia nem estar lá.
Não, e até porque Tá em existe um prisão porém aqui, preventiva há né? muitos anos. Quando esses presos, se eles forem contaminados, ficam graves, eles vão pro SUS e eles têm prioridade no atendimento. Então, assim, esses presos que estão Nós lá estamos dentro... pagando a conta. Exatamente. Então, assim, você tem que pensar, se não for por uma questão de direitos humanos e tudo mais, mas por uma questão lógica. Não, Esse preso que tá lá, ele vai pro SUS direto, Eu acho vai que é furar a razoável fila. você pensar, um sujeito que tem 70 anos, tá lá na cadeia por um crime menor, de menor potencial ofensivo, tá acabando, faltam 3 meses pra cumprir a pena. Bota É esse cara justo pra que rua. bota o cara pra rua, Claro. entendeu? Agora, um integrante de organização criminosa, teve um caso, Megali, de um sujeito que sequestrou uma senhora aqui na Grande São Paulo, matou, esquartejou e depois foi condenado pelo crime de extorsão mediante sequestro. É o crime mais grave que existe no Código Penal brasileiro. Exato. É 30 anos de cana para começar a brincadeira. Ele foi condenado a 40 anos. Ele foi colocado na rua por um juiz de direito aqui de São Paulo, com base na alegação do advogado que ele está no grupo de risco para o coronavírus. Então são esses os casos que a gente tem que divulgar aqui e cobrar da justiça um posicionamento mais duro. Perfeito. É isso aí. E Damares, meninos usam rosa. Hoje a gente está numa Pra paleta gente. de cores salmão. Tamo Nossa, junto é aqui. mesmo? Essas duas isso, aqui, macambúzias, a gente- uma cinza, outra preta. E a gente... Estão lindos, outubro rosa, ó. né? Solares. Exatamente. Outubro rosa. Valeu, Pedro. Grande abraço, hein? Valeu, Abraço pra você, Megali. meu velho. Tchau, Sheila. Tchau, Ellen. Tchau, valeu, Pedro.